Fala aí galera, tudo beleza? Aqui é o professor Thiago com mais uma aula de álgebra para vocês e hoje a gente vai falar sobre interpretação de texto em questões de matemática. Eu bolei uma questão muito maneira aqui pra gente, que a gente vai usar várias coisas que a gente já viu ao longo dessas aulas, a gente vai pegar um pouquinho também da parte de aritmética, de porcentagem, e a gente vai aplicar em uma questão muito atual e que realmente é um desafio que a gente poderia encontrar no nosso dia a dia, e a gente vai tentar atacar essa questão usando ferramentas de interpretação de texto, tá bom? A gente vai destrinchá-la parte a parte, a gente vai ver ela com bastante calma. Então, deixa eu botar a questão logo aqui para tirar o suspense. E pronto, olha só, galera, essa aqui é a questão que eu trouxe para vocês. Eu fiz essa questão pensando em ser uma questão atual, com diferentes desafios da parte de interpretação de texto, e também levando em conta várias coisas que a gente já estudou até agora. Então vamos ler ela com calma, que é sempre o primeiro passo de resolver uma questão bem. A questão diz o seguinte: um profissional de saúde precisa organizar os leitos de um hospital de maneira eficiente, além de contemplar todos os pacientes em grupo de risco que estão afetados pelo Covid-19. Entretanto, o número de infectados é subnotificado, fazendo com que os casos registrados sejam apenas uma pequena parcela do número real de casos. Para ajudá-lo, um conjunto de pesquisas forneceu as seguintes informações. Então agora vão vir os números e as coisas que a gente precisa para resolver a questão, né? Por enquanto era um texto introdutório que ia ajudar a gente a colocar a nossa cabeça dentro da questão, ajudar a gente a entender o que está acontecendo. E sempre que vocês vão fazer uma questão, esse texto inicial é muito importante também para vocês começarem a entender quais são as informações relevantes, né? Então, por exemplo, antes de a gente começar a ler as informações aqui embaixo que estão listadas, vamos olhar aqui nesse texto aqui. Um profissional de saúde precisa organizar os leitos de um hospital de maneira eficiente, além de contemplar todos os pacientes. Então, olha só, a gente já viu duas coisas importantes aqui, ó. De maneira eficiente, além de contemplar todos os pacientes, mas quais pacientes? Em grupo de risco e que estão afetados pelo Covid-19. Então, olha só, a gente está falando aqui de duas coisas. Uma é que estão em grupo de risco e a outra é que estão afetados pelo Covid-19. Tá? Então, são duas coisas que a gente precisa levar em conta na hora de fazer essa organização dos leitos. Beleza, tudo bem. Mas quais são as informações que a gente tem para poder resolver essa questão? O que a questão está perguntando também, né? Bom, a primeira informação é que 30% da população apresenta algum dos fatores de risco. A segunda informação é: uma amostra aleatória mostrou que a subnotificação esconde 60% dos casos. Tá, essa é uma informação importante também. O número de infectados. A terceira informação diz que o número de infectados na sua cidade, sem levar em conta a subnotificação, é de 32 mil habitantes. Além disso, a gente sabe de uma outra pesquisa que a cidade tem 800 mil habitantes. E a pergunta que a gente quer responder é: quantos leitos serão necessários para acomodar todos os pacientes que estão infectados e dentro do grupo de risco nesta cidade? Tá bom, então vamos com calma aqui. O que a gente quer? A gente quer descobrir, desses 800 mil habitantes, quais são os que estão infectados, né, nesse sentido aqui, e dentro do grupo de risco também. Como é que a gente pode fazer isso? A gente tem as seguintes informações, né? A gente sabe o número total de habitantes, a gente sabe o número de infectados sem levar em conta a subnotificação, né? Esse aqui seria, por exemplo, um número que apareceria no jornal. Né? Esses 32 mil habitantes que estão infectados seria o número que apareceria no jornal. Mas o número que aparece no jornal não leva em conta os casos de pessoas que pegaram a doença e não fizeram teste, não tiveram oportunidade de serem testadas para a doença, que é uma coisa que acontece muito. Então, a gente está estimando aqui, nesse item 2 aqui, que uma amostragem aleatória, o que isso quer dizer? Amostragem aleatória quer dizer que você vai pegar pessoas aleatórias e você vai testar nessas pessoas aleatórias quais pessoas que fizeram o teste e estão infectadas e quais pessoas que estão infectadas, mas não fizeram o teste. Né? Isso é uma pesquisa muito importante, é uma pesquisa que vai indicar para a gente qual é o tamanho dessa subnotificação. Na realidade, a subnotificação no Brasil é muito maior do que esconder 60% dos casos. Existem pesquisas que apontam que os casos que a gente está vendo são apenas um décimo ou um quinzeavos
do número total de pessoas que estão sendo infectadas, justamente por causa da subnotificação, né? Esconder 60% dos casos, na verdade, aqui é uma estimativa até baixa. Mas, enfim, com relação à questão, isso aqui está dizendo para a gente que esse 32 que está escrito aqui, esse 32 mil, é uma mentira. No sentido de que esses 32 mil são as pessoas que pegaram a doença e se testaram. Mas, por causa da subnotificação, existem pessoas que não se testaram. E a gente vai tentar descobrir quantas pessoas que têm a doença, mas não se testaram. Porque se essas pessoas estiverem dentro do grupo de risco, elas também vão precisar de leitos. Então, a gente precisa saber quantas pessoas, qual o tamanho dessa subnotificação e quantas pessoas a gente vai precisar acomodar no futuro. Beleza. Além disso, tem uma outra informação muito importante aqui, que é 30% da população apresenta algum dos fatores de grupo de risco. Isso quer dizer que dentro de todos esses 800 mil habitantes, 30% deles vai de alguma forma estar dentro desse grupo de risco, né? Isso não quer dizer que a gente vai precisar de leitos para 30% da população, porque não necessariamente 30% da população vai estar infectado ao mesmo tempo, né? Tem toda aquela questão de em inglês chama flatten the curve, que não sei se vocês já devem ter ouvido falar, que tem a ver com a velocidade com que as pessoas são infectadas. Mas isso não vai ser levado em conta aqui nessa questão. Nessa questão a gente só quer saber, de fato, né, o número de leitos que a gente vai precisar para acomodar todos os pacientes que estão infectados dentro do grupo de risco nessa cidade. Ok, então vamos começar do começo, né? A cidade, vamos então pensar numa estratégia para resolver a questão. O jeito mais fácil de resolver essa questão, na minha opinião, é tentar descobrir de cara quais são o número de pessoas que está infectados. E aí, desse grupo de pessoas que está infectados, 30% vai estar dentro do grupo de risco, né? Porque justamente 30% da população apresenta algum dos fatores de risco. Então isso quer dizer que se a gente descobrir qual o tamanho quantas pessoas estão infectadas de verdade, 30% dessas pessoas que estão infectadas de verdade vão estar dentro do grupo de risco, ok? Tem um detalhe, isso que a gente vai fazer está certo. Dentro dessa questão, esse é o jeito correto de fazer. Existem outras formas também, mas essa forma está certa. O que eu quero dizer é que existe na vida real um fator que a gente não está levando em conta aqui, que é o fator de que não necessariamente as pessoas vão contrair a doença da mesma forma. Se a pessoa está dentro do grupo de risco, ela pode ser mais suscetível à doença. O que quer dizer que as pessoas que estão pegando a doença, dessas pessoas, mais gente pode ser dentro do grupo de risco do que na população em geral. Como assim? Por exemplo, eu estou dizendo aqui, no item 1, que 30% da população apresenta algum dos fatores de grupo de risco. Ou seja, se eu pegasse esses 800 mil habitantes aqui, né? Eu tenho 800 mil habitantes. Como é que eu calculo 30% disso, né? Eu posso multiplicar por 30 sobre 100. Ou então, eu posso fazer que 800 mil está para 30, assim como x está para... Oh, perdão. Que 800 mil está para 100%, porque isso aqui é a população inteira, assim como x, que é o que a gente quer descobrir, está para 30. Isso aqui seria uma forma de descobrir também, usando esse 30% daqui, mas a conta que a gente vai encontrar é a mesma. Então, pegar esse 800 mil aqui e multiplicar por 30%, vai dar para a gente, né, o quê? Vai dar para a gente o quê? 800 mil é o número total de habitantes. 30% é o número de pessoas que está dentro do grupo de risco. Então, isso aqui vai ser, no fundo, o número de pessoas que estão dentro do grupo de risco. Então, isso aqui, ó, eu vou usar esse símbolo aqui que representa o número, é um jogo da velha, número de pessoas dentro do grupo de risco. Aqui não vai caber, né? Então, deixa eu colocar aqui embaixo. De pessoas dentro do... Eu vou colocar assim, ó, grupo de risco, GDR. Tá bom. Então aqui, esse número aqui, como é que a gente faz essa continha, né? A gente pode cortar esse zero com esse zero daqui com esse zero, e aí eu vou ter, ó, agora esse ponto daqui tá aqui, tem 80 mil vezes 3. 80 mil vezes 3 vai ser 8 vezes 3 dá 24. Então vai dar 240 mil. Então essa continha daqui vai dar pra gente 240 mil. Então esse daqui, ó, é o número de pessoas dentro do grupo de risco dessa população aqui de 800 mil habitantes, certo?
O que eu estou falando para vocês é o seguinte, nessa questão daqui, a gente pode levar em conta que simplesmente as pessoas que estão dentro do grupo de risco e as pessoas que estão fora do grupo de risco têm a mesma suscetibilidade para a doença, ou seja, elas têm a mesma chance de serem infectadas, tanto estando dentro do grupo de risco como estando fora. Mas isso não necessariamente é verdade para todas as doenças. Algumas doenças, elas podem atacar mais facilmente as pessoas que estão no grupo de risco. Então isso quer dizer que esse 30% aqui da população que está em grupo de risco, se eu pegasse aqui esses 32 mil habitantes aqui, não quer dizer que 30% desses 32 mil habitantes estariam dentro do grupo de risco na vida real. Mas para essa questão a gente pode fazer isso, porque a questão não falou em nenhum momento que isso acontece. Então, para resolver essa questão, a gente precisa levar em conta que 30% dos infectados vão estar dentro do grupo de risco, tá? Enfim, vamos terminar então aqui. Isso aqui que eu fiz foi só para trazer essa discussão com vocês, mas agora vamos voltar um pouquinho e vamos tentar resolver a questão. Então, o que eu falei que eu ia fazer para resolver a questão? Eu sugeri da gente fazer o seguinte. A gente vê aqui, ó, quantas pessoas estão infectadas. Vamos tentar descobrir esse número. Como é que a gente faz para descobrir isso? Essa é uma parte muito importante. Eu tenho aqui, ó, duas informações importantes sobre isso. Eu tenho a 2 e a 3. A 2 me diz, uma amostragem aleatória mostrou que a subnotificação esconde 60% dos casos. Tá bom. A outra informação que eu tenho é, o número de infectados nessa cidade, sem levar em conta a subnotificação, é 32 mil habitantes. Ok. Então vamos lá. Deixa eu pegar espaço. Então olha só. Vamos primeiro pegar essa informação aqui. Isso aqui está me dizendo o seguinte. Vamos desenhar uma caixinha aqui. E aí nessa caixinha eu vou colocar todas as pessoas que estão infectadas, mesmo levando em conta a subnotificação, né? Então vamos colocar aqui, isso aqui ó, é 100%. Isso aqui são todas as pessoas que estão infectadas, né? E essa barrinha daqui, ela está toda cheia. Agora, isso aqui está me dizendo que 60% dos casos são escondidos. Então, dessa barrinha daqui que eu tenho 60%, que eu tenho 100%, 60% não é notificado. Então, ó, isso aqui, tudo que eu estou colocando de rosinha, não é mostrado por causa da subnotificação. E isso aqui que a gente está vendo, isso aqui ó, que a gente está vendo, que é notificado, são os 32 mil. São os 32 mil que são notificados, né? Porque a subnotificação esconde 60%. Então, isso aqui, ó, os casos que a gente está vendo, representam quantos por cento do total? Isso aqui, ó, se o rosinha aqui é 60%, esse azul aqui, para completar o 100%, tem que ser 40%, não é verdade? Então, a gente está descobrindo aqui, fazendo esse desenho, que a gente só está vendo 40% dos casos, porque justamente 60% está sendo escondido pela subnotificação. Como é que a gente faz para descobrir, então, o total? A gente pode fazer uma regrinha de 3, não pode? Olha só, eu tenho que 32 mil está para 40%, assim como x, que é o que a gente quer descobrir, que é o valor total do número de pessoas infectadas, está para 100%. Dessa forma, quando a gente resolver essa regrinha de 3, a gente vai descobrir quem é o número total de pessoas infectadas aqui. Então vamos resolver essa regrinha de 3, né? As coisas são diretamente proporcionais, porque a gente está calculando porcentagens, então é só multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, a gente encontra o seguinte. Deixa eu pegar mais um espacinho aqui. Pronto. Multiplicando cruzado. Cruzado a gente encontra aqui, ó, 32 mil vezes 100 é igual a 40 vezes x. E a gente pode cortar esse zero aqui com esse zero aqui. Né? Aqui agora eu tenho 4 vezes x. E aqui eu tenho 32 mil vezes 10. 32 mil vezes 10 vai dar 320 mil. Né? Então eu vou ter 320, o pontinho está aqui, 320 mil igual a 4x. Eu vou dividir por 4 dos dois lados, ou seja, eu vou passar o 4 para o outro lado dividindo. Vai ter isso tudo aqui dividido por 4 igual a x. 32 dividido por 4, a gente pode fazer 32 dividido por 2, dá 16. 16 dividido por 2, dá 8. Então, isso daqui, esse 32 que está aqui, vai virar um 8. E vai ficar 80 mil. Então, x é igual
a 80 mil. O que é o x? O que a gente está calculando? Vamos parar agora e vamos lembrar. X era esse 100% desse 32 aqui. Então, o 32 é o número de habitantes que estão infectados, né? Só que isso é só 40% do total. Então, a gente está calculando o total de habitantes infectados. Aqui, ó, esse X que a gente encontrou é o total de habitantes que estão infectados dentro dessa população. Então, aqui a gente está vendo, olha só, que por mais que a gente só soubesse desses 32%, por mais que a gente só soubesse desses 32 mil, a subnotificação está me dizendo que, na verdade, tem 80 mil pessoas infectadas. Ou seja, existem 48 mil pessoas que estão infectadas e a gente não sabe delas. Né? E isso acontece de verdade e acontece muito mais, na verdade, do que essa questão está levando em conta. Mas, enfim, a gente tem aqui, então, que esse profissional de saúde precisa perceber que, na verdade, o número de infectados não é 32 mil. Que o número de infectados, por causa da subnotificação, é 80 mil pessoas. Então, o que a gente pode fazer com isso? Eu sei que 80 mil pessoas estão infectadas agora pelo Covid-19 nessa cidade. E daí? Tudo bem. Como é que eu faço para saber quantas pessoas eu preciso acomodar nos leitos? Qual é a condição para elas precisarem do leito? É elas estarem infectadas e elas estarem dentro do grupo de risco. Então, se eu tenho 80 mil pessoas infectadas e 30% da população está dentro do grupo de risco, isso vai me dizer que 30% dessas pessoas aqui vão precisar dos leitos. Porque se 30% da população está dentro do grupo de risco, e essa amostragem aqui de pessoas infectadas é aleatória, então 30% dessas pessoas infectadas vão precisar dos leitos. Então, como é que eu faço isso? De novo, eu posso só pegar aqui, ó, eu vou escrever aqui, 80 mil vezes 30%, e 30% eu posso escrever como sendo 30 sobre 100, certo? Lembra, para calcular a porcentagem, é só pegar o número que você quer e multiplicar pela porcentagem. Isso vai te dar a porcentagem do número. Então, 30% de 80 mil vai ser o quê? Corta esse zero com esse zero, corta esse zero aqui com esse zero também, e eu vou ficar com 8 mil, né? 8000, isso mesmo. 8 mil vezes 3 dá 24 mil. Então, eu tenho 24, perdão, é isso mesmo, 24 mil. 24 mil. Então, eu vou precisar de 24 mil leitos. Então, olha só, muita calma nessa hora. A resposta da pergunta está aqui. Isso aqui, ó, 24 mil pessoas. Né? Isso aqui são 24 mil pessoas que estão infectadas pelo Covid e que estão dentro desse grupo de risco. Né? Então, só para fazer um desenho aqui rapidinho. Pronto, eu fiz aqui o seguinte desenho. Eu tenho aqui, ó, esse retângulo verde representa a população como um todo. Então, aqui dentro, né, eu vou ter o 800 mil habitantes. Aqui, esse círculo amarelo vai representar 30% dos 800 mil habitantes, que é aquele número que a gente calculou, que dá 24 não, 240 mil habitantes, né? Então, isso aqui seriam as pessoas dentro do grupo de risco. E além disso, eu tenho aqui um número de pessoas infectadas pelo Covid-19. Esse número aqui, a princípio, a gente não sabia. Esse número aqui, a gente não sabia quantas pessoas tinham dentro desse círculo aqui. A gente foi descobrir depois que aqui dentro a gente tinha 80 mil pessoas. Né? Então, a gente tinha 80 mil pessoas infectadas pelo Covid-19, porque esse número aqui ele estava mentindo para a gente. Né? Esse número não era verdadeiro, por causa da subnotificação. Tá? Então, o que a gente queria saber era a interseção entre esses dois conjuntos. A gente queria saber, ó, quem são as pessoas que estão aqui no meio. Quem são as pessoas que estão afetadas pelo Covid-19 e estão dentro do grupo de risco. Lembra que a gente estava falando de teoria dos conjuntos na última aula? Então eu tenho aqui a população como um todo, que seria meu universo. Eu tenho 800 mil habitantes. Dentro do meu universo eu vou ter dois grupos. Na verdade, eu vou ter três grupos, né? Eu vou ter as pessoas infectadas pelo Covid. Eu vou ter as pessoas do grupo de risco. Eu vou ter as pessoas fora aqui desses dois grupos, né, que são parte da população que não estão infectadas pelo Covid e não estão no grupo de risco. Depois eu vou ter as pessoas que estão no grupo de risco, mas não estão infectadas, que são essas pessoas nessa parte aqui, ó, que eu posso colocar de amarelo, né?
Depois eu tenho as pessoas que estão infectadas pelo Covid, mas não estão no grupo de risco, que eu posso colocar aqui em rosa. E aqui em azulzinho eu coloquei as pessoas que estão infectadas pelo Covid e também estão dentro do grupo de risco. Ok? No nosso modelo, a gente usou a gente conseguiu descobrir aqui que essa interseção daqui, na verdade, ela era de 2.400 pessoas, tá? Só um detalhe aqui. Tem uma relação entre esse número aqui, ó, do grupo de risco, tá vendo? E existe uma relação, na verdade, que eu quero dizer, entre as frações desses números aqui, olha só. Por quê? Eu posso fazer a seguinte fração, ó. Qual a porcentagem da população que está infectada? Vamos ver. Eu tenho 80 mil pessoas infectadas e eu tenho... Só um detalhe, a gente já respondeu a pergunta, tá? A resposta está aqui. Eu estou fazendo coisas a mais, para a gente pensar a mais. E isso é importante também porque a questão poderia ter perguntado outras coisas. Né? Eu só coloquei essa pergunta daqui porque a questão já estava bastante complicada. Mas agora eu quero ajudar vocês a verem coisas que estão um pouco além da questão, para ajudar vocês quando a questão for ainda mais difícil. Então, olha só. O que eu estou mostrando aqui para vocês com esse desenho? Eu estou querendo mostrar o seguinte. Primeiro, eu tenho 80 mil pessoas infectadas e o total de pessoas é 800 mil. Então, qual é a fração de pessoas que estão infectadas? Então, vamos botar aqui assim, ó, o número de pessoas que estão infectadas dividido pelo número de pessoas total da população. Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui não vai ser o 80 mil. 80 mil dividido pelo 800 mil? Não é isso? Isso aqui dá quanto? Ó, corta o zero, corta o zero, corta o zero, corta o zero. 3, 3, 4, 4. Pronto, acabaram os zeros aqui de cima. Então eu tenho 8 sobre 80. Isso aqui vai dar a mesma coisa que... Deixa eu ver se isso aqui cabe. Pronto. Então eu tenho a mesma coisa, isso aqui vai dar 1 sobre 10. Então isso aqui está me dizendo que 1/10 da população está infectado. Isso aqui, ó, número de infectados dividido pelo total. Então 1/10 da população está infectado. Então olha só, eu podia, eu podia ter feito a questão de outra forma. Eu podia ter feito isso aqui, ó, e visto que 1/10 da população está infectada. E se eu sabia, que a gente fez essa conta no começo, que 240 mil pessoas estão dentro do grupo de risco nessa população, eu poderia calcular quanto que é 10% disso também. Porque 10% de 240 mil vai dar justamente o 24 mil pessoas. Quer ver? É só pegar esse número que está aqui e multiplicar ele por 10%. Se eu fizer isso, 0,00, vezes 10%, é só multiplicar por 1 sobre 10 ou multiplicar por 10 sobre 100, dá no mesmo. Corta o zero aqui, ó, dá 1 sobre 10, tá vendo? Então, multiplicando isso aqui por 1 sobre 10, corta esse 10 aqui com esse zero aqui, fica justamente, ó, 1, 2, 3, 24 mil. Então, eu poderia ter feito essa questão de outra forma. Eu poderia ter encontrado o número de pessoas, a porcentagem de pessoas que estão infectadas, que é o que eu fiz aqui em cima, ó, 1/10, ou seja, 10% das pessoas estão infectadas. Isso aqui é 10% porque isso aqui, ó, 1 sobre 10, você multiplica por 10 em cima e embaixo, vai ficar 1 sobre 100. Perdão, vai ficar 10 sobre 100, isso aqui, ó. Eu estou tentando falar como que encontra uma porcentagem a partir de uma fração, mas enfim, isso é uma questão para outro momento. Só quero dizer que eu tenho 1/10 da população que está infectada. Então, 1/10 das pessoas que estão no grupo de risco vão estar infectadas também. Isso era uma outra forma de pensar e de outra forma de resolver essa questão. Tá bom? Enfim, eu falei muita coisa sobre essa questão. Essa questão tinha muitas informações, tinha muitas coisas para fazer. Você podia ter resolvido usando teoria dos conjuntos também. Você poderia ter usado regra de 3, porcentagem. Tem um monte de coisa legal aqui para fazer com essa questão. Tem outras formas de formular essa questão, tem outras formas de resolver essa questão. Mas eu queria, e o mais importante, eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar essa parte, é trabalhar na parte da interpretação. Ou seja, pegar as informações que são importantes, enquanto você vai lendo o texto, tentar sublinhar as coisas que você acha que vão ser relevantes. Por exemplo, aqui no começo a gente estava falando, ó, maneira eficiente. Isso aqui não foi relevante, mas poderia ter sido. A gente poderia ter pensado... Na verdade foi, porque a pergunta era justamente quantos leitos a gente vai precisar, né? E para ser eficiente a gente precisa pegar só as pessoas que estão infectadas dentro do grupo de risco. Isso é ser eficiente. Mas, enfim,
eu fui sublinhando aqui aos pouquinhos, a gente foi olhando com calma e depois a gente voltou e foi pegando as informações que a gente precisava para resolver cada parte da questão. Essa era uma questão que precisava ser resolvida em partes. Então você precisa, quando você vai resolver uma questão desse tipo, montar uma linha de raciocínio. Você precisa pensar o que você vai fazer passo a passo para chegar na sua resposta, para chegar no resultado. E isso é uma habilidade que vocês só vão desenvolver resolvendo questões várias vezes. Para mim, quando eu leio a questão, é muito fácil ver o que eu preciso fazer. Na minha cabeça, eu monto direto uma linha de raciocínio para chegar na resposta. Nem sempre ela vai ser a linha de raciocínio mais rápida ou a mais fácil. Então, vocês precisam desenvolver essa habilidade para vocês encontrarem as suas linhas de raciocínio. Por exemplo, a minha primeira intuição foi encontrar qual era o número total de habitantes que estão infectados, ou seja, levar em conta essa subnotificação aqui, esses 60%, perceber que isso aqui era só, na verdade, 40% do total, encontrar quem era o total e, a partir do total, pegar 30% disso para chegar no número de pessoas que estão infectadas e dentro do grupo de risco e chegar na resposta final, que foi o que a gente fez. Tudo isso que eu falei foi o que a gente fez, passo a passo. Eu pensei dessa forma. Outra pessoa poderia ter pensado: eu posso encontrar qual é a porcentagem de pessoas que está infectadas do total e usar essa porcentagem para, sabendo o número de pessoas que estão no grupo de risco, encontrar esse 24 mil, que foi o que a gente fez no final aqui, foi essa outra forma de fazer. Então, existem várias linhas de raciocínio a partir dessas informações para você resolver a questão. Mas o mais importante não é você encontrar o jeito mais rápido ou o jeito mais fácil, é você conseguir fazer. Isso é o mais importante. Porque com o tempo você vai ganhando velocidade e com o tempo você vai descobrindo o que é mais fácil para você. Então, a minha recomendação no final disso tudo é: tente fazer o máximo de questões possíveis. Eu sei que às vezes é chato, às vezes dá trabalho e realmente, infelizmente, a matemática ela tem essa parte assim meio mecânica de repetição. Mas ao mesmo tempo, quanto mais você faz, mais fácil fica. Então, assim, se você está se sentindo descorajado agora, se você sente muita dificuldade, se você olha para uma questão dessa e você só vê um monte de texto e um monte de números e você não consegue pensar em nada, não tem problema. Porque quanto mais você fizer, você pode começar de questões mais fáceis, não tem problema. Quanto mais você fizer, mais fácil vai ficar. Essa é a minha mensagem no final para vocês. Não precisa ficar desesperados, porque essa daqui era uma questão difícil, mas eu só queria fazer ela com vocês justamente para mostrar que se você tiver interpretação de texto, ou seja, se você for vendo quais são as informações relevantes, não precisa ler a questão uma vez e saber o que você vai fazer. Você pode voltar e ler de novo. Você pode ler de novo, e de novo, e de novo, quantas vezes precisar. Não tem problema. E uma hora você vai ter alguma ideia. E você vai tentando trabalhar com a sua ideia, e aos pouquinhos você vai desenvolvendo a sua ideia até você conseguir encontrar uma resposta. Tá bom? Bom, por hoje é só. Eu só queria resolver essa questão com vocês. E a gente se vê na próxima quarta. Não se esqueçam, deixem todas as dúvidas que vocês tiverem aqui nos comentários. Podem falar comigo da forma que vocês conseguirem, for mais conveniente para vocês. Eu vou estar disponível para tirar dúvidas. Se vocês quiserem outras aulas desse tipo daqui, com mais questões, com questões difíceis, com mais interpretação de texto, só falar também que a gente consegue fazer isso. Enfim, por hoje é só, galera. Valeu, um abraço e bons estudos.